Nuno Ferreira, as ostras saíram do Sado, voltaram, estão aqui para ficar? Elas estão para ficar e nunca chegaram a sair totalmente do Sado. De facto foram muito atacadas nos anos 70, em especial, foram muito atacadas por poluição e por doenças e praticamente desapareceram. Mas o que é certo é que alguns bancos naturais permaneceram. E foi o ressurgimento natural dessas ostras nesses bancos naturais que, nos anos zero, não é? Entre 2000 e 2010, chamaram a atenção a muitos investidores, a muitos, primeiro, pessoas que estão habituadas àquela zona de beira-mar, a perceber que isso estava a acontecer e a voltar a apostar nesta atividade. Se há atividade onde é causa e efeito de toda a questão ambiental, são as ostras. E precisamente estamos hoje a gravar este podcast chamado O Efeito da Borboleta, que tem a ver com o ambiente em Setúbal, e se chama assim porque Setúbal é constituída por duas asas de borboleta, o estuário do Sado e também de Serra da Arrábida. E estamos hoje a gravar este podcast precisamente com o Nuno Ferreira, da Exporsado, que é a empresa que está a trazer de novo esta riqueza ao rio e a transportá-la também para outros países. Como é que as ostras... Podemos contar esta história um bocadinho mais? Ou seja, o Nuno já disse que elas nunca saíram verdadeiramente daqui. Como é que elas vieram aqui parar em primeiro lugar? Muito interessante essa pergunta. Elas vieram aqui parar há muitos séculos atrás, há cerca de 500 anos, pela mão dos navegadores portugueses. Nós temos uma espécie de fado, não é? Tudo vai ter aos descobrimentos. Mas nesse caso é mesmo verdade, porque a ostra tal qual como nós a conhecemos hoje em dia, esta ostra côncava, que tem uma parte de cima plana e uma parte de baixo côncava, é uma ostra que não é europeia. Foram os portugueses que trouxeram da Ásia para alimentar as guarnições a bordo. Isso é a hipótese mais provável. Sortudos. Pronto, podemos dizer, porque a ostra realmente ela permanece viva dentro de barricas. Já os romanos faziam isso com a ostra europeia, que é uma ostra plana. Faziam isso para alimentar as suas legiões. Os portugueses terão feito o mesmo. E ao chegar ao estuário do Sado e do Tejo, provavelmente atiravam fora aquilo que tinha sobrado. E isso deu-se muito bem nestas águas. E proliferou. Daqui é que partiu para o resto da Europa. Daí que há alguns anos atrás, a ostra era conhecida como lait português. Estas ostras que são conhecidas como lait português são as do Sado. São as do Sado. Que são essas que são côncavas. Sim. Que na verdade são japonesas. Que na realidade o mais provável é serem da Formosa. Não sabemos. Atual Taiwan. Não se sabe. Sabemos que no Japão, mais para o lado do Japão, a ostra é muito similar, mas não exatamente igual àquela que os portugueses trouxeram. E aquela que os portugueses trouxeram é muito mais próxima daquilo que se encontra hoje em dia no território de Taiwan. E não vamos também ignorar que chamamos delta do Rio das Pérolas, ou sítio onde atualmente se localiza Macau. Portanto, os portugueses sempre andaram ali naquela zona, é muito provável que houvesse ali ostra, porque a pérola vem da ostra, certo? Mas é uma extrapolação. Claro. Como é que, 500 anos depois, nasceu o vosso negócio, a Exporsado? Pronto. A Exporsado nasce dessa oportunidade. Da oportunidade de haver um bivalve muito valorizado para exportação, temos que ser sinceros, e que se dá muito bem nestas águas, dá-se naturalmente, é aqui o berço daquela ostra. Então, foi uma aposta que se revelou certeira. Sim, mas como é que começou? Foram os investigadores, foram os ambientalistas, foram os homens de negócios, como é que isto tudo... Porque no fundo é um negócio que depende muito do ambiente e da ciência, não é? Do próprio rio, da falta de poluição, etc. Como é que de repente isto se transforma novamente num negócio? Foram as pessoas que trabalham naquela zona e que trabalham com os bivalves e com as poliquetas, com as minhocas, que perceberam que isto poderia voltar a ser um negócio e começaram a investir. As mesmas pessoas que também faziam a aquacultura de peixe, etc. E que teve não tanto sucesso assim, começaram-se a virar para a ostra. E de facto a ostra tem-se revelado muito resiliente, até a crises económicas, e portanto é algo que foi abraçado por um conjunto de pessoas que começou não na parte científica, claramente. Isto começou nas pessoas que estão no terreno. Estamos a falar de uma cooperativa. Qual é a estrutura da empresa? Estamos a falar, a Exporsado é uma empresa que neste momento tem 21 funcionários
que já tem um volume de faturação que pela primeira vez passou 1 milhão de euros, portanto, estamos a falar de desde 2012, talvez até cá tem sido uma boa evolução. Exportámos já 340 toneladas, isto são números já do ano passado, portanto está em forte crescimento, mas não está sozinha neste momento. Há várias empresas, embora tenha sido uma das primeiras a começar, a ressurgir com esta produção, há muitas outras empresas no estuário que também o estão a fazer e penso que também com algum sucesso, porque nenhuma desapareceu. E isto, quando assim é alguma coisa, quer dizer. Nós estamos a falar aqui de aquacultura. Estamos. Como é que se processa uma ostra? Como é que nasce uma ostra? Como é que ela chega às nossas mesas? Certo. Pronto. A forma como a criação da ostra está desenhada hoje em dia tem muito a ver com o mercado francês. Foi esse mercado que nunca deixou a ostra desaparecer. Como referi, aqui nos anos 70 desapareceu. Em França nunca chegou a desaparecer, eles encontraram soluções e desenvolveram sistemas de maternidade. Eles começaram a selecionar as ostras e a fazer um processo semelhante ao das sementes para a agricultura. Portanto, as melhores ostras eram aquelas que davam origem a outras ostras mais pequenas e essas é que eram cultivadas. E, portanto, neste momento temos um processo que começa com ostra muito pequenina, que nós chamamos ostra bebé, ou ostra semente, e que é introduzida dessa forma em sacos de malha muito fina e que deixamos crescer nas nossas águas até um determinado tamanho e depois dá-se desdobre para malhas superiores até chegar a um tamanho comercial que toda a gente conhece, que andará à volta das 100 gramas. Ela começa com menos de 1 grama e vai até às 100 gramas até ao consumidor final. Há benefícios ambientais deste tipo de aquacultura? Inúmeros. Para já há que distinguir que há 2 tipos de aquacultura, uma é em tanques e outra é em mar aberto. A que a Exporsado fazem é em mar aberto. Portanto, nós dizemos que é aquacultura na medida em que a ostra está contida dentro de sacos, está sobre mesas e dali não sai. Portanto, nós sabemos onde vamos buscar, onde vamos pôr e onde vamos tirar. Portanto, é melhor para o ser humano, é mais ergonómico, etc. Mas tudo o resto é natural. Mas tudo o resto é natural. Estamos dependentes dos nutrientes que vêm com a maré e estamos dependentes totalmente de todos os elementos. Em tanques já é um pouco diferente, já o ambiente é mais controlado e disso eu não sei falar muito. Okay. Portanto, aquilo que nós temos é de facto uma aquacultura em mar aberto. Portanto, não tem adição de qualquer tipo de elementos. Estamos à mercê daquilo que a natureza nos dá. E exatamente, esse estar à mercê depende muito das condições do rio aqui, do Sado, do estuário e de tudo isso. Notam quando há ligeiras alterações ou é perfeitamente irrelevante? Não é irrelevante, detectamos imediatamente. Porque a ostra reage a ataques, nomeadamente de poluição. E isso é uma coisa que se nota no dia a dia, porque temos que fazer controlos constantes. No entanto, tem uma capacidade também de regeneração muito grande. Quando há esses ataques, logo a seguir ela recupera. Mas ainda, voltando atrás, peço desculpa porque não respondi, a ostra desempenha um papel muito importante na regeneração do ambiente. Ah, certo. Pronto. Porque eles são animais que capturam carbono. Tudo o que nós vemos na concha da ostra é carbonato de cálcio. Portanto, tem lá o carbono capturado. Aquilo é o santo graal dos dias de hoje, não é? Capturar carbono. É uma espécie de árvore do mar. É uma espécie de árvore do mar, até tem anéis. Há quem ache que conta os números dos anéis da ostra para com saber... os anos da ostra. Pronto, mas não há aí a mesma relação. Faço já esse disclosure. Sim. mas de facto, capturou carbono. Isso por um lado. Por outro lado, também, como é um animal filtrador, também filtra tudo o que está para o bem e para o mal, filtra tudo o que está na água. Nutrientes... tudo que está em suspensão e que ela não rejeita, ela a própria ostra não rejeita. Daí depois a necessidade de haver uma depuração para servir ao cliente, claro. Ao cliente final. Como é que são as vossas relações com o resto dos agentes que estão no rio
e como é que intervêm na preservação da preservação, que no fundo é a causa de ter havido de novo ostras no Sado, não é preciso, ainda não fizemos essa referência, mas há de novo ostras no Sado, porque o Sado também foi alvo de um processo de limpeza, regeneração, de muito mais cuidado com o ambiente, do parte do Porto, da parte das indústrias e etc. Estamos a falar das medidas ambientais que foram impostas nos anos 90 e que deram resultados praticamente imediatos. Na década, porque às vezes não se percebe tanto o impacto tão rápido, não é? Exatamente, 10 anos depois estava de volta. As relações são cordiais, vivemos, partilhamos o mesmo ambiente e não vemos como improvável, mais tarde ou mais cedo, haver aquilo que se chama o mercado de carbono, por exemplo, em que as empresas que poluem têm que comprar cotas a outras que, pelo contrário, despoluem, que é o caso da nossa, e portanto aqui estamos num caso, num cluster, que é possível fazer as duas coisas no mesmo ambiente. Era bom que não poluíssem, não? Era bom que não poluíssem. Mas se elas continuarem a poluir, isso não pode ser fatal? Pode acabar novamente com esta atividade. Exatamente. Como é que são as vossas, já falou um pouco no fundo de uma atividade que é em si toda completamente sustentável, mas como é que pode ainda ser mais sustentável? Como é que vê o futuro desta sustentabilidade? Por exemplo, o carbono que se gasta a levar as ostras para a França. Tiram umas palavras, mas eu vou mais longe, nem sequer é o carbono, mas vou falar das duas coisas, o carbono que leva a levar a França e o carbono que nos leva todos os dias ao parque, porque nós temos que ir de barco todos os dias. Ok. Pronto, certo. Trabalhamos em zonas de... Offshore. Não é offshore, porque estamos a falar sempre dentro do estuário, Sim, mas são zonas de cabeço. E então são zonas que, quando a maré baixa, ficam a descoberto e é nessa altura que nós temos que ir lá. Portanto, temos que fazer deslocações. Essas deslocações têm um custo ambiental. Não temos dúvidas e não temos como contornar. Nós vamos contra a maré. A maré está a vazar, nós temos que ir para lá. Portanto, vamos contra. Hoje em dia, as soluções que há de barcos, a energia solar, por exemplo, não são viáveis neste momento. Não têm potência suficiente para arcar com o peso que transportamos, mais vencer a própria corrente. Portanto, quanto a isso, estamos falados, mas é uma preocupação. É algo que podemos melhorar por aí. Em relação à França, temos, de facto, esse desígnio, não é? Porque estas toneladas que eu falei nunca seriam absorvidas pelo mercado nacional, mas temos também a obrigação de fomentar o produzir local, comer local. Eu estou a favor disso, completamente. Pronto. Mas é algo que não está muito enraizado na nossa cultura. Isso quer dizer que os portugueses não gostam de ostras? Quer dizer que os portugueses, ao sentirem-se obrigados a comer à francesa, podem não aderir tanto. Sendo que não é a francesa, porque nós comemos ostras há 500 anos. Certo, mas se calhar abríamos na grelha, se calhar dávamos-lhe temperatura. E os franceses é que comeram desde sempre cru. Okay. E, portanto, isso pode ser uma barreira, que é uma barreira que existe, mas que não existe junto das pessoas que sempre conviveram com a ostra. Elas sempre abriram na grelha, portanto não comem a ostra crua. Mas estamos a falar aqui de hábitos. As pessoas têm os hábitos que têm. Não temos essa força de os alterar. O que nós podemos fazer, e fazemos, é disponibilizar localmente um produto de excelência que vai para a França. E dessa forma fazer com que uma pequena percentagem fique cá. Uma espécie de responsabilidade social. Uma espécie de responsabilidade social, mas também de realmente, se é bom para eles, porque é que não é bom para nós? Eu acho ótimo para nós. Quais é que são os desafios, por exemplo, ainda não falámos disso, falámos de poluição, mas não falámos de alterações climáticas. Sente o Sado a alterar-se? Pronto, isso é as alterações climáticas, do nosso ponto de vista, e quer dizer, da comunidade científica, é disto que nos vem. Vamos ter cada vez eventos catastróficos mais frequentes. Este ano é um bom exemplo disso, porque tivemos tantas depressões, e não sei se já acabaram, umas atrás das outras, tempestades umas atrás das outras, que nós não temos memória, e estamos a falar desde 2012, não temos memória de um ano com tantas. Daí retirarmos que este é o novo padrão, não sabemos, pode ser uma coisa isolada, não sabemos. Mas provavelmente é aos poucos. Vai havendo cada vez eventos mais catastróficos, vai havendo cada vez marés altas que vão uns centímetros mais longe, umas vão, outras não vão, mas depois na sua somatória... E que efeito é que isso tem na ostra? O efeito que isso tem na ostra, para já não é muito. Para já não é muito. Os locais onde nós nos instalamos para criar a ostra é que, se tiverem grandes alterações de altura... Vai ter que alterar-se.
Claro, sítios onde na baixa-mar nós tínhamos acesso, podemos passar a não ter. Claro, e o aumento da temperatura do rio e da sua salinidade e etc. A salinidade é um aspecto mais sensível. A temperatura nós já temos variações, como é óbvio, e essas variações de temperatura e temperaturas mais altas são, à partida, benéficas. Claro que tem limite, não é? Não vamos ter ali uma água, uma temperatura que, não é, que coisa a ostra. Mas não nos deixa muito preocupados. Acho que é mais preocupante para as pessoas que vivem nas margens do que propriamente para esta atividade. A ostra já foi uma atividade gigante aqui, tinha milhares de pessoas a trabalhar nela, tinha milhões de... Se calhar não sei se tinha milhões, mas exportava-se aos milhões, provavelmente. Mais do que agora. Muito mais do que agora, claro. É possível prever um futuro tão fulgurante para a ostra como já foi o passado? Sim, sem dúvida. Mas com melhores condições para as pessoas, tanto a nível de condições de trabalho ergonómicas, como a nível de vencimentos e de segurança para o futuro. Obrigada, Nuno.